Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 13. Gente, é incrível. Nesse texto, nós vamos ter duas pregações. Nós vamos tocar em dois pontos incríveis da palavra de Deus. Mas o título da mensagem para nós hoje é: o pouco nas mãos de Deus é mais do que suficiente. Repita comigo: o pouco nas mãos de Deus é mais do que o suficiente. Vamos lá então, Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Então olha só, Jesus se retira para um canto e as multidões começam a vir por terra, quase que cercando ele, para poder se encontrar com ele e receber da parte de Deus. Desembarcando, então, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Queridos, aqui eu digo que aqui já seria a primeira mensagem. Aqui já está um recado da parte de Deus para todos nós pastores, para todos nós obreiros, e por que não dizer para todos nós a igreja? Queridos, quem é o maior padrão que nós temos para a nossa vida como cristãos? Jesus, amém? Posso ouvir? Quem é o maior padrão que nós temos na Bíblia para nós como cristãos? Fala aí. Jesus. Então, queridos, aqui a Bíblia está nos mostrando que Jesus, ele carregava o poder de Deus para curar. Jesus carregava o poder de Deus para libertar. Jesus carregava o poder de Deus até para ressuscitar mortos. Então esse é o nosso modelo. Diga, esse é o nosso modelo. Diga, esse é o meu modelo. Ah não, pastor, mas olha só, a igreja ela tem que ter muito ensino. Queridos, eu quero pedir perdão para todos que pensam assim. Eu quero pedir perdão para pastores que às vezes também pensam assim. Eu quero pedir também, inclusive, perdão para os pastores que se escondem atrás disso. Me dói falar isso, mas esta é a verdade. Eu quero dizer uma coisa, Jesus também ensinava, a Bíblia diz, e Jesus estava ensinando na sinagoga, quando de repente veio ali, Lucas capítulo 13, veio a mulher enferma, a mulher encurvada. Então nós precisamos ter ensinamento, nós precisamos ter ensinamento dentro das nossas igrejas, mas nós não podemos nos esconder atrás disso e não termos o poder de Deus para curar. Amados, eu quero dizer que isso eu me debatia na minha adolescência, quase que ainda na minha infância. Quando eu olhava, nós íamos nos cultos, eu via lá as pessoas de repente orando umas pelas outras, era o pastor pregando, falando sobre os textos que contavam sobre curas, sobre libertações. Eu era um piá, como diz o gaúcho. Só que eu olhava aquilo, amados, e eu perguntava, tá, mas e os milagres? Tá, mas e as libertações? E aquilo ficava me fritando dentro do coração, e aquilo uma inquietação, dizendo, mas meu Deus, está faltando alguma coisa aqui. E creio que essa inquietação foi o próprio Espírito Santo que gerou no meu coração. E creio também que se você está aqui, se você tem congregado conosco, se você está assistindo agora, que essa agitação também está presente no seu coração. Queridos, nós temos que entender que onde Jesus passava, os milagres aconteciam, amém, igreja? Até quando Jesus acordava, os milagres aconteciam. Ai pastor, de onde é que tirou isso aí? Jesus estava lá dormindo no barco, uma grande tempestade, de repente foram lá chamar ele. O que ele fez? Pois é, queridos, eu estava distraído, estava dormindo, então vamos se abraçar, vamos morrer. Não. Tem muita gente que está se abraçando e morrendo. E morrendo, amados. Eu ia falar uma coisa, mas eu não quero ser tão incisivo. Mas olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, o padrão, quem determina, não é o pastor ou o profeta Samuel.
Quem determina o padrão não é o pastor fulano, nem ciclano. Quem determina o padrão é a Bíblia. Amém, igreja? Quem determina o padrão é a Bíblia. E Jesus é o maior padrão, então isso é o que a igreja precisa buscar. E quem é a igreja? Só eu? Nós todos. Diga, é isso o que nós todos temos que buscar. Como assim, pastor? Meu irmão, se chegar alguém perto de você com a dor de cabeça, passando mal, com algum problema, você precisa orar. Ai, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou evangelista. Mas você é cristão. Você é discípulo. Diga, eu carrego a unção de Deus. Agora diga, sabendo que eu carrego a unção de Deus, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou honrar esta unção. Eu vou respeitar esta unção. Eu vou desenvolver esta unção. Amém, amados? Olhe para suas mãos e diga, Deus, obrigado, porque a tua palavra me garante que as minhas mãos carregam a tua unção. Agora eu te peço, me conduz em uma vida de santidade, produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos dignos do Evangelho. Amém, amados? Então eu pergunto, se a pessoa está se esforçando para andar com Deus, e Deus, eis aí vos dei autoridade, se Ele já deu, que está no passado, e Ele já deu, então agora a gente tem que exercer. A próxima oportunidade que você tiver na escola, na padaria, na academia, na sua casa, estou com uma dor aqui, ore. Ore, declare cura, declare o milagre. Quando chegar lá um problema dentro da sua casa, chama a esposa, chama o marido, chama os filhos, chama os pais. Gente, vamos orar. E ora com intrepidez, meu irmão. Amém, igreja? Quem entende isso? Quantos se sentem felizes por saber que vocês têm isso? Queridos, nós não estamos aqui pregando para fazer vocês reféns de nós, ou dizermos quanto nós somos espirituais e quanto vocês precisam de nós. Claro, nós queremos cada vez que essa família cresça mais, amém? Só que não só em número, mas em manifestação, não somente aqui, mas em cada um dos irmãos. Amém, igreja? Diga, eu carrego a unção. E é porque nós carregamos a unção que nós temos que nos santificar, queridos. É porque nós carregamos a unção que nós não queremos mais parte com o pecado. Vamos errar, o Samuel vai errar, a Cibele, minha esposa, vai errar. Não vou dizer isso do meu pastor, né? O pastor Ulisses, né? Mas vamos pegar outros aqui. O Eduardo vai errar, o Samuel vai errar, o Ulisses vai errar, o Everton, meu Deus do céu. Nós vamos errar, gente. Só que a nossa luta precisa ser, Deus precisa enxergar em nós que nós estamos lutando para andar com Ele. E quando Ele enxerga essa luta, meu irmão, Ele abre as janelas do céu sobre nós. João capítulo 15 não diz isso? O ramo que der fruto, Ele cuida e limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, é um ramo que está dando fruto, mas não é um ramo perfeito. É um ramo que precisa de cuidado, é um ramo que precisa ser limpo. Ou seja, ele tem sujeiras, ele tem defeitos, ele tem falhas. Só que nós precisamos ser limpos. Amém, igreja? Que isso que eu estou falando agora não sirva de desculpa para eu continuar no erro, para eu continuar no pecado, porque daí isso já está virando iniquidade, já não é mais pecado. Iniquidade e sem vergonhice. Mas nós queremos andar com Deus, amém, igreja? Diga, Senhor, eu quero andar cada dia mais perto de Ti. E a segunda mensagem, que é a principal, versículo 15: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar aqui é deserto, porque as multidões vieram, né? O lugar aqui é deserto, e vai adiantada a hora, despede pois a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus porém lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Na verdade tem várias mensagens aqui. Agora eu vou falar para os obreiros, gente. Às vezes, queridos, nós como obreiros, nós vamos olhar
e nós não vamos ter condições de alimentar. Eu vejo isso todos os dias na minha vida. É tanta mensagem, é tanto e-mail, é tanta coisa. Deus conhece o meu coração, que se eu tivesse condições físicas, eu atenderia, responderia todas as mensagens no detalhe, todos os e-mails, todos. Mas é impossível. Mas uma coisa Deus também sabe: tenho orado por todos os pedidos, mesmo não lendo, eu ponho a mão e eu oro, e eu declaro. É por isso que estamos em jejum desde ontem, amados. E eu não falo isso com nenhum tipo de orgulho. Eu estou ensinando a igreja: nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Amém, igreja? É por isso que eu estou desde outubro, gente. Desde outubro eu tenho buscado a Deus e não tenho tomado café da manhã, que eu amo um cafezinho da manhã. Aí é só no sábado a minha folga, né? Aqui no sul, gente, a gente chama o pãozinho francês de cacetinho, então ninguém, né, se assustem. Pegar aquele pãozinho francês ou aquele cacetinho, passar aquela manteiguinha, gente, estou em jejum desde ontem, vou fazer isso aí comigo mesmo. Né? Mas aquele cafezinho assim, saindo da fumacinha, aquilo ali é maravilhoso. Aí alguém vai dizer: mas pastor, para que esse sacrifício? Se Deus quer misericórdia ou quer obediência e não sacrifício. Quando a Bíblia fala de sacrifício, que Ele não quer, Ele está falando de holocausto. Quando Jesus falou sobre jejum, ele nem questionou se vai ou não vai. Ele já disse: e vós, quando jejuardes, ou seja, não passava pela cabeça de Jesus que nós, crentes de verdade, né, obreiros de Deus, não jejuaríamos. E vós, quando jejuardes, ou seja, sempre que vocês jejuarem, vocês vão fazer assim. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Então aqui, queridos, por mais que nós, por exemplo, agora vamos ter a conferência Mais de Ti, conferência profética Mais de Ti. Nós vamos ter 5 cultos em 3 dias, ou 3 noites, né? Nós vamos precisar de 5 equipes por ministério infantil. Às vezes a pessoa: eu gostaria de ofertar mais, se eu tivesse mais dinheiro, eu ofertaria mais à igreja. Você pode ofertar o seu trabalho, meu irmão. Você pode ofertar o seu trabalho, minha irmã. Eu quero ajudar no ministério infantil, quero ajudar, quero ser bênção. Deus não chegou para Abraão e disse: "Sê tu uma bênção". O problema é que muitas vezes nós estamos nos tornando uma sociedade capitalista e às vezes até cristãos capitalistas. Eu vou para a igreja que me oferecer talvez uma luz mais bacana, um ar-condicionado mais potente, uma cadeira mais confortável, e nós esquecemos da essência, que é a unção. O que adianta sentar? Claro, um dia eu quero ter aqui cadeiras com almofadinha e coisinha gostosa. Amém, igreja? Estamos com 2 ar-condicionados ali, esperando só a empresa de energia elétrica nos trazer a fiação que a gente precisa. Mais 2 ar-condicionados para bombar aqui mesmo. Fizemos uma reforma nesses 3 aqui semana passada. Então, é claro que nós queremos isso, mas nós podemos ter tudo isso, né? A gente pode ter 20, 30, 40 ar-condicionados aqui, poltronas para sentar, que reclina para ver o culto, bem deitado. Se não tiver unção, gente, isso não passa de bugiganga. Não passa de bugiganga. O que nós precisamos é ter unção para ver as pessoas vindo aqui à frente, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem nos dado e tem multiplicado esta unção. As pessoas virem aqui para frente com uma dificuldade, às vezes não tem nada a ver, né? Que nem aconteceu: eu preciso vender tal coisa, vamos orar. Manifesta o demônio. Agora, sexta ou sábado, estava em Santa Maria uma senhora com problema na lombar. Ela foi curada, veio, contou o testemunho. Daí trouxeram outra senhora, está gravado, está filmado. Aí eu olhei para ela e disse: o que houve? Daí a pessoa que estava junto com ela: não, é para o senhor orar na plataforma. Quem estava na plataforma era para dar testemunho. Não, é para o senhor orar porque ela tem um problema nas costas. Valeu, gente, muito obrigado. E eu disse: vamos orar, que é Deus que faz. Eu disse: o que houve? Problema assim na coluna, assim. Aí eu perguntei: quanto tempo? Acho que era 7 anos. Está gravado. Eu errei que era 6, ou que era 8. Enfim, gente, não estou querendo errar. Só não consigo lembrar de tudo. 7 anos. É mesmo? Como é que começou? Não tenho ideia. Simplesmente começou. Quando ela falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração: é um demônio. Nós oramos, ela caiu, e ali mesmo começou a manifestar aquele demônio. Levantou liberta, gente. Levantou completamente. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Mais forte para Jesus.
Agora eu vou pegar aqui um testemunho que eu contei para vocês, e agora que eu tenho os detalhes, porque eu comecei a contar esse testemunho. Não foi aqui, deixa eu ver. Foi você, Belk, que a Rosane mandou. Mas alguém me mandou com mais uma partezinha ali. Eu espero que eu tenha. Aqui foi a Belk. Obrigado, gente. Obrigado, Rosane. Obrigado, Belk. Vocês lembram que eu contei no domingo agora, gente, sobre uma pessoa que estava desde 3 de janeiro paralisada? Quem lembra disso? Desde 3 de janeiro paralisada em cima de uma cama. Você vai dizer, mas pastor, eu não estou paralisado. Meu problema é outro. Calma. Desde o dia 3 de janeiro deitada numa cama paralisada. Olha só. E nós fomos lá, oramos por ela. E olha aqui. Bom dia, profeta Samuel. Eu sou a mulher que desde 3 de janeiro, ela mandou nas lives. Isso aqui é um print. Está gravado isso lá. Eu sou a mulher que desde 3 de janeiro não caminhava aqui em Santa Maria. E que você veio orar por mim. Eu tinha 3 hérnias de disco em fase aguda e um nervo ciático pinçado. Aí ela pega e manda outra mensagem aqui, mostrando os detalhes. Segundo os exames médicos, minha coluna estava comprometida, toda a parte lombar, L2, L3, L4, L5 e S1. E o nervo ciático fazendo casa fora do lugar, pinçado entre a L5 e a S1. A ortopedista e a traumatologista já haviam me dado o cartão do cirurgião, pois o meu caso era grave. Na hora da oração, não me faltou fé, mas me faltou coragem de obedecer aos comandos do levanta e anda. Mas fui com medo mesmo assim, e Deus me surpreendeu. Estou bem, sem dor, e agora as fisioterapias serão tão somente para fortalecer a musculatura apenas, pois perdi por ficar tanto tempo de cama. A Deus seja a honra, a glória e todo o louvor. E aí ela diz, eu louvo a Deus por sua vida. Ela estava paralisada em cima de uma cama, gente. Talvez você diga, mas pastor, eu não estou com esse problema. Mas talvez as suas finanças estejam paralisadas. Talvez o seu casamento esteja com uma enfermidade. Talvez a sua empresa esteja com uma paralisia. Você entende isso? Se Deus pode fazer isso no físico, em qualquer área do campo físico Deus pode fazer. Em qualquer área do campo espiritual Deus pode fazer. Levante sua mão direita e diga, Deus pode fazer na minha vida exatamente tudo o que Ele quiser. E agora levante as duas mãos e diga, Senhor, eu estou aberto para tudo o que o Senhor quer fazer na minha vida. Amém? Mas, aleluia. Aí você pode dizer, mas pastor, olha só, é tão pouco que eu tenho. Como é que eu vou sair dessa crise financeira? Como é que eu vou conseguir consertar as coisas com a minha esposa? Como é que eu vou conseguir consertar as coisas com o meu marido? Como é que eu vou conseguir consertar as coisas com os meus filhos, com os meus pais? É tão pouco que eu tenho. Mas eles responderam, versículo 17: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Queridos, nós estamos falando aqui de uma multidão de milhares de pessoas. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que fisicamente falando, que humanamente falando, não havia o que ser feito. Diga comigo, repita depois de mim. Humanamente falando, fisicamente falando, não havia solução. Não existia alguma coisa a se fazer. Você está entendendo isso? Não tinha o que fazer. O que você vai fazer? Para alimentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes? Vai dar uma escama para cada um? Uma ponta do rabo do peixe? Uma casquinha, um farelo do pão? Estou falando de milhares de pessoas, gente. Milhares de pessoas. Se tivesse lá 5.000 pães e 2.000 peixes, talvez ainda seria pouco. Então Jesus disse: trazemos. É isso que Jesus está falando para você hoje. Me traz aqui o teu pouco. Me traz aqui o que tu está sentindo. Me traz aqui o que tu está passando. É isso aqui, ó, amados. É isso aqui, ó. Me traz. Mas pastor,
Mas o profeta Samuel, eu tenho uma dívida de 200 mil e o que eu tenho na conta bancária hoje é 200 reais. Se eu disser para você que para Deus isso é o suficiente. Queridos, para Deus é suficiente. Ou será que eles tinham, não pastor, mas não tem nada a ver. Isso aí, o senhor está agora confundindo. Nós estamos falando de alimento e agora o senhor está falando de dinheiro. Tá, então como é que compra o alimento, gente? Com um sorriso bonito? Com dinheiro. Eles não tinham nem o alimento e nem o dinheiro para comprar o alimento e nem um lugar para comprar tanto alimento para tanta gente. Não existia nada a ser feito. Jesus disse o quê? Pode me trazer aqui. Jesus está dizendo para você trazer agora, diante dele, a sua dor, a sua escassez para esse determinado problema. Quando eu digo a sua, eu digo a minha também, tá, gente? A nossa pequenez. Às vezes para resolvermos situações com um filho, com uma filha, às vezes com a esposa, a gente pode se atravessar numa resposta, ou então dizer o que estávamos querendo dizer, e a esposa entender errado, e quando viu, meu Deus, já cria uma muralha ali do lado, a ponto de se você falar mais uma coisinha, aí desmorona a muralha em cima de você ainda. Porque nós somos seres humanos, gente, e os problemas acontecem todo dia. As dificuldades vão acontecer todos os dias. Só quando nós temos esse entendimento, gente. Manhã de manhã você pode acordar com a conta bancária desse tamanho e uma pilha desse tamanho de contas. Uma é conta que você tem, a outra conta que você deve. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Agora você imagina, tem duas possibilidades, que você não é uma ameba. Então, fora isso, você tem duas possibilidades. Você pode acordar amanhã e dizer: meu Deus, eu vou falar, porque não é uma palavrão, que porcaria isso, que droga mesmo, olha quanta conta eu tenho para pagar, pronto, você já azedou o seu dia e o dia de todo mundo que ouvir você falando desse jeito. Você já fez ali, pensa uma limonada de limão velho, que enfiou até a casca junto e esqueceu que acabou o açúcar. Mas é isso que nós fazemos. Agora, isso olhando um quadro, né? Pouco na conta e muito para pagar. Agora, se você olha na conta, segunda hipótese, e um monte de conta para pagar, e você diz: Senhor, eu estou com quase nada na minha conta, e desse tamanho de conta para pagar, mas o Senhor continua sendo Deus. Me perdoa se eu me passei, Deus, me perdoa se eu não me organizei, me perdoa, Deus, se eu não tinha uma reserva para aquela, como é que diz, aquela surpresa, aquele imprevisto que veio. Me perdoa, Deus, e eu vou fazer diferente a partir de agora. Obrigado por o Senhor me ensinar, Deus. E Deus, eu te agradeço porque o Senhor vai me capacitar a pagar isso aqui tudo. E eu faço aqui uma aliança com o Senhor, Deus, de crescer. Gente, os seus filhos vão ver isso e vão ver o que em você? Vão ver fé. Depois que eu orei por essa mulher, amados, quando nós estávamos sozinhos, a primeira coisa que o Timóteo falou, eu disse: nossa, pai, eu quero ser usado que nem tu. E se ele tivesse olhado para mim e dito: mas meu pai prega de fé, que Deus cura, e nem orou pela mulher, ou orou uma oraçãozinha de extrema unção: ai, Senhor, tem misericórdia dessa vida, ajuda ela, porque alguém possa ajudar ela, porque afinal eu não sei o que fazer. Você está entendendo isso, meu irmão? E eu não estou jogando confete em mim, até porque o modelo é Cristo. Eu só segui um modelo. Amém, igreja? Diga: nós só estamos seguindo um modelo. E quem determinou o modelo foi o próprio Senhor Jesus. Amém, amados? A primeira coisa que o pastor Lisboa, dei até o nome dele, não tem problema, porque eu sei que ele não tem problema de falar. Primeira coisa que ele falou quando nós entramos no carro, depois desse milagre, ele disse: meu Deus, pastor, que Deus me faça ousado e usado como o Senhor. Gente, que bom nós podemos dar exemplo, que bom nós podemos ser referência para pessoas. Amém, igreja? Seja referência dentro da sua casa. Dê
Deixa os teus filhos ver você passando por problemas e passando pelos problemas. Agora, se os seus filhos ver você passando pelo problema e caindo por causa do problema, o que você acha que você vai reproduzir? O que você acha, quando eu falo você reproduzir, né, reproduzir neles, ou o que você acha que eles vão reproduzir quando eles forem maiores? Na normalidade, eles vão ser iguais às atitudes que você fez. Agora, claro, pelo sobrenatural pode mudar tudo. Mas por que não já fazer o nosso sobrenatural ser o natural deles? Quer um exemplo? Outro? Cadê o Micael? Está lá, 3 aninhos, está lá com o amiguinho, o Gui, né? 3 aninhos, esse dia está com uma dor de barriga. Nós entramos no carro, a gente ali orou com ele e tal, daí deu um remedinho, porque não parava. Eu também sou ser humano, amém, igreja? Orei, não parou, bom, também não vou deixar o guri ali. Aí deu um remedinho, não passou também. Nós entramos no carro e disse, bom, vamos pela fé igual. A gente tinha um compromisso. A gente entrou no carro e disse, pai, vamos para a igreja, pai. Eu disse, como assim vamos para a igreja? Para quê, filho? Vamos para a igreja que passa. Então, essa é a cultura que está entrando na cabecinha deles. Essa é a cultura que ele vai carregar para o resto da vida. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois de mais velho, jamais se desviará dele. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Meu Deus, cara. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, sobre a grama, tomando os 5 pãezinhos, gente, e os 2 peixinhos. Se esse aqui é o padrão, é isso que eu tenho que fazer. Jesus pegou aquele pouquinho e agradeceu. Eu me lembro uma vez, num almoço de família, lá na casa da minha avó, que tinha aquelas histórias, cada um leva uma carne. Era um churrasco. Uma vez fiquei sabendo, um irmão aqui da igreja, não vou falar agora, tinha um churrasco da gurizada, e cada um ia levar então, sei lá, 1 quilo de costela, uma coisa assim. Chegou um camarada para o churrasco com 2 bifinhos de alcatra. E pensa num cara cheio do dinheiro. Ele não fez aquilo que tadinho não tinha, não. Pão duro mesmo. 2 bifinhos para botar no espeto. E eu acho que lá na casa da minha avó, quando ia fazer o churrasco, alguém era amigo desse cara. Porque alguns não levaram. Quando foram fazer, todo mundo se olhou assim, pois é, acho que não vai dar. Eu lembro até hoje. A minha tia, mulher de oração, que hora ela acorda todo dia, pai? Há mais ou menos uns 300 anos. 3 horas da manhã ela acorda para orar, gente. Todo dia. E não ora 15 minutos. Todo dia. Gente, eu estou com 44, eu sei dessa história. Ela é de um grupo de intercessoras a nível mundial. Sei lá, deve fazer isso uns 30 anos, que ela faz isso todos os dias. E eu me lembro que nós fomos comer, e quando se olhou naquela gamela, e para a multidão que tinha, todo mundo viu que não tinha comida suficiente. E ela pegou e fez uma oração. Senhor, nós oramos, te agradecemos por esse alimento e te pedimos, Senhor, que o Senhor multiplique. Porque se o Senhor fez, e na tua palavra está escrito que o Senhor fez, e nós cremos que o Senhor fez, o Senhor pode fazer hoje aqui. Gente, eu era uma criança, aquilo me marcou, eu fiquei cuidando. Cada um que espetava, eu ficava olhando. Estou falando diante de Deus, é engraçado, mas isso aconteceu bem assim. Olhando e pai, mas vai acabar. E pai, eu ficava olhando e daí eu me distraía comigo, mas quando eu olhava, não mexeram nisso aí ainda. E gente, sobrou. Aparentemente parece que estou falando diante de Deus, gente. E essas coisas começaram a me despertar para os milagres. Gente, o nosso Deus faz milagres. Estou arrepiado até a barba. O nosso Deus faz milagres, gente. Amém, igreja? Às vezes o pessoal pergunta, pastor, né? Às vezes na live o senhor fica passando uma o que é? Gente, eu me arrepio quando eu sinto a unção de Deus, cara. E quando eu falei isso agora, Deus faz milagres, eu comecei a imaginar na sua casa. Eu vi inclusive uma família, não sei se está agora pela internet ou se está aqui, que vocês passando dificuldade, você chegou a olhar no pote onde você guarda o arroz, e você viu que ele estava abaixando, e está chegando no final do mês, e você não tem dinheiro para repor. Eu quero dizer que Deus está repondo aí. Deus está repondo aí. Se é aqui dentro, receba essa palavra. Se é pela internet, receba essa palavra, porque Deus está fazendo milagres agora. Aleluia.
Então esse é o padrão. Você tem pouco, levanta para o céu e diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Diga: Deus, obrigado, porque o Senhor sempre está comigo. Diga: Deus, obrigado, porque o Senhor sempre está comigo. Amém, amados? Amém, 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 amém. Aleluia. Agradeça pelo pãozinho, às vezes pãozinho dormido. Senhor, eu só tenho um pão dormido para tomar, para comer agora com café preto. Gente, isso é delícia. Tem crianças na África que talvez nunca comeram algo assim. Lembra quando nós conversamos, Misael? Eles vieram da Venezuela e ele me contando, abana aqui para mim, querido. Ele e a mãezinha dele. Eu lembro ele me contando das dificuldades que eles enfrentavam lá. Antes dela vir para cá, ele me dizendo: pastora, minha mãe não pode sentar como nós estamos agora sentados aqui tomando um café. Não dá, não tem como comprar. O problema é que nós vivemos numa realidade, amados, e a gente esquece que tem outras pessoas que vivem uma realidade cruel, absurdamente cruel. E às vezes a gente tem a capacidade de, na nossa carnalidade, reclamarmos de barriga cheia. Por favor, meu irmão, levante a sua mão e diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Você está me ouvindo? Diga amém, meu irmão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Amém, irmã? Isso mesmo. Os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Olha o que a Bíblia fala. Todos comeram e ficaram com fome, né? É o que diz a Bíblia, né, mano? Todos comeram e ficaram esperando mais um pouco. Gente, todos comeram e se fartaram. Esse é o nosso Deus, amados. Todos comeram e se fartaram. Olha só que loucura. E do que sobrou, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda, quantos cestos? 12, um para cada um dos discípulos. Tá bom? Jesus ensinou uma lição para eles: quanto mais vocês derem, isso serve sim na lei da semeadura, serve sim de texto para nós orarmos e meditarmos sobre dízimos e ofertas. Porque os discípulos poderiam ter dito: Deus, ou seja, Jesus, nós não temos responsabilidade por esse povo, né? Deus providenciou, trouxe para nós aqui os discípulos, os seus discípulos fiéis. Temos 5 pães e 2 peixinhos. Nem dava para os discípulos isso, mas Deus mandou que eles dessem isso para as pessoas, que eles ofertassem aquilo. Queridos, que nenhum de nós aqui falte a mais de ti por causa de dinheiro. Que alguém de nós banque para essa pessoa. Amém, igreja? Porque esse valor, além dele ser obviamente todo ele revertido tudo para dentro do ministério, ou seja, para você, para nós como igreja, quando você semeia, você colhe. Diga: quando eu semeio, eu colho. Então olha aqui, amados, a lição. Chama a equipe de louvor já, por favor. Olha a lição que Jesus ensina, que para aqueles discípulos que achavam que não ia dar que não daria para eles, não daria nem para eles 12, com Jesus 13, né? Não daria, gente. Mas Jesus disse: não, dai a eles vós o que comer. Sobrou. Como é que faz isso, gente? Que matemática é essa? Que tipo de ciência faz esse tipo de coisa? De pegar 5 pães, 2 peixes, alimentar uma multidão de milhares de pessoas e ainda sobrar 12. Veja que Jesus não fez sobrar nem para ele. A lição era para os discípulos, a lição é para nós hoje aqui. Quanto mais nós damos, quanto mais nós damos, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Diga: quanto mais eu dou, mais eu recebo.
E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quer ver? Levantem as mãos todos os homens. Uma mão só, levanta a mão, todos os homens. Fica a mão levantada. Dá uma olhada para os lados. Baixem as mãos. Levantem as mãos das mulheres, por favor. Dá uma olhada para os lados. Fica a mão levantada, mulher. Irmã, vai lá. Olha quanto mais mulheres tem do que homens. Então, se tinha 5.000 homens, no mínimo 7.000 mulheres, fora as crianças. E você sabe que o povo das antigas gostavam de fazer filho. É verdade. Então nós estamos falando ali de pelo menos, eu vou chutar por baixo, se deu 5.000 homens, umas 7.000 mulheres, 12. Vamos botar, vamos chutar por baixo, no mínimo 15.000. Mas brincando, com 5 pães e 2 peixinhos, todos comeram. Enquanto a nossa mente nos limitar, repita comigo, enquanto a minha mente limitar o poder de Deus sobre a minha vida só verá os milagres até esse limite. Agora, quando nós rompermos esses limites, amados, nós veremos o poder de Deus em ação, e o poder dele é ilimitado. Quantos querem ver o poder de Deus ilimitado sobre a sua vida? Levante a sua mão e diga: o pouco nas mãos de Deus sempre será mais do que o suficiente. Talvez o que você tenha hoje para consertar sua família, para consertar suas finanças, talvez o que a medicina ofereça para o seu caso seja muito pouco. Para Deus é mais do que o suficiente. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Digam: Deus, eu recebo a tua palavra. Eu quero ver o teu poder ilimitado agindo na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos. Senhor Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Levante as suas mãos.